Papo da Hora dando início para você que está aqui com a gente na página, através do Facebook, do YouTube, do Instagram. Seja bem-vindo. Hoje aqui no nosso primeiro Papo Debate, dentro do Papo da Hora, os nossos convidados especiais. Hoje recebendo aqui o pastor Éder, também o evangelista Ricardo Romão e o pastor José Sena. Nosso primeiro Papo Debate de 2022, com um tema que vai mexer com você que está em casa, que vai mexer com você que está no trabalho, que vai mexer com você onde você estiver assistindo esse programa. O tema nosso de hoje é: como lidar com o cansaço espiritual? Quais são os sinais que possa estar vivendo um cansaço espiritual? Como lidar com esse cansaço? O que Elias viveu ao se esconder na caverna foi o cansaço espiritual? Como se renova as forças quando está cansado espiritualmente? E o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Já quero dar início aqui perguntando para o pastor José Sena. Pastor, quais são os sinais de que possa estar vivendo um cansaço espiritual? Primeiramente, quero aqui agradecer ao Mauro pelo convite, pela oportunidade de a gente poder estar participando dessa troca de ideia, né? Verdade. Agradecer também aos pastores aí, companheiros que estão conosco nesse dia especial. Mas os sinais que há um cansaço, nosso corpo ele é muito frágil, né? Nosso corpo é muito frágil, nosso emocional também. Ele sente algumas variações dependendo da nossa atividade, dependendo da nossa corrida. Ele sente alguns baques, algumas travas que acaba nos trazendo algumas dificuldades que também vai nos afetar no lado espiritual. Então, ao longo desse papo debate aqui, a gente vai desenrolando algumas coisas que nós entendemos que aconteceu com o profeta e que acontece conosco, com pastores, não só com pastores, mas com todos aqueles que têm uma atividade muito intensa e acaba passando por uns transtornos, por algumas dificuldades, tanto psicológico, emocional, também físico, no decorrer da caminhada. Pastor Éder, também gostaria de ouvir o senhor nessa pergunta. Quais são os sinais de que possa estar vivendo um cansaço espiritual? Primeiro eu quero cumprimentar os amados, com a graça e paz. Dentro desse tema aqui, os pastores que estão debatendo conosco, trocando esse conhecimento, o Augusto, meu querido, quero agradecer pelo convite, sou grato por lembrar de mim. Bom, os sinais, o primeiro sinal que a gente entende quando vem o cansaço espiritual é a preocupação. A preocupação é o grande sinal que alguma coisa já não vai ocorrer bem. A preocupação, ela causa o desgaste emocional, físico, mental, em todas as áreas que o emocional não for tratado, ele vai trazer um grande problema futuro. É como uma casa, quando ela começa a gotejar. Se não for tratado aquilo ali, se não for consertado aquele problema, logo essa casa vai acontecer de ela ter infiltrações, futuramente ela vai cair. Então a preocupação, ela tem uma área muito séria da nossa vida para a gente poder estar tendo
logo, um rápido recurso, ter um rápido recurso para poder tratar dela. Evangelista Ricardo Romão, também gostaria de ouvir a sua opinião. Amém. Primeiramente, agradeço a Deus, né, pela oportunidade que o Senhor nos deu, né, este fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, mais um dia, o qual a multidões da misericórdia causa estar aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Éder, né, pela vida do pastor Sena, pela vida do nosso irmão Mauro Augusto, e pelo privilégio, né, do Mauro também ter lembrado da gente, né, que nossa região aqui é uma região rica, sempre, em pregadores, em conhecedores da palavra, mas prove Deus, a minha vida está aqui, neste momento, para agradecer o nome do Senhor. Quais são os sinais? Sabemos que um veículo, quando ele está próximo a fundir, ele vai emitir alguns sinais, né? A não ser se acontecer de estourar uma mangueira do líquido de aquecimento, é algo rápido, que talvez não emitiu nenhum sinal, né? Mas quando o veículo está prestes a fundir, no caso que ele está cansado, ele vai emitir alguns sinais, seja na fumaça, na cor da fumaça, ou no motor batendo. Então, assim, eu acredito também que no nosso corpo, né, mesmo sendo uma cansaço espiritual, vai remeter alguns sinais, né, em nosso corpo. E algum desses sinais, o pastor falou de preocupação, de ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa, muitas vezes não dorme, a pessoa fica muitas vezes sem paciência, muitas vezes não consegue se dominar, né? Vemos que o profeta Elias ali, ele ficou com medo, até mesmo pedindo a morte, pensando em parar, pensando que estava sozinho. Esse é algum desses sinais que acontece, né? Não somente com obreiros, que o pastor Sena falou, né? Mas todos que estão envolvidos, né? Que assim, a pessoa tem um ministério, mas não é 100% espiritual. Nós temos o nosso lado ser humano, né? 50 espiritual e 50 natural. Por isso que a palavra de Deus falou para a gente ser o sal. O sal, ele traz esse equilíbrio. Uma comida sem sal é ruim, uma comida muito salgada é ruim demais. Então é esse equilíbrio, esse tempero. E para a gente ser sal, a gente tem que entender que nós somos 50% espiritual e 50% natural. Não tem como eu ser 100% espiritual, porque daqui a pouco a gente tem que almoçar, tem as nossas necessidades, né, que a gente tem que fazer. E não tem como também ser 100% natural, né? Então eu acredito que ao decorrer desse bate-papo a gente vai se desenvolver. O nosso objetivo, o meu objetivo de estar aqui, não é querer saber mais que ninguém, mas aprender uns com os outros. Esse é o meu objetivo e eu acredito que nós vamos aprender em nome de Jesus, amém? Pastor Sena, já foi falado aqui sobre obreiros. Quando a pergunta é feita, ela também se aplica ao pastorado, mas logicamente não exclusivamente ao pastorado. Aqui nesse Papo Debate nós estamos falando sobre o cansaço espiritual, uma espécie de esgotamento que a pessoa tem, que a pessoa fica, já não aguentando mais nada. Talvez não seja um problema espiritual, talvez seja físico, emocional, não sei. Gostaria de ouvir a opinião do querido pastor Sena. Muito bem. Na verdade, não existe um cansaço propriamente dito espiritual, certo? Cansaço espiritual, esse termo, ele não existe. Na verdade, por quê? Se a gente analisar aquele texto de 1 Reis, no capítulo 19, que fala do profeta Elias, a gente vai perceber que o profeta Elias, ele recebe mensageiros, certo? E esses mensageiros, eles trazem uma notícia de Jezabel. Então ele recebe uma notícia e essa notícia traz para a vida do profeta um impacto negativo. Ou seja, o profeta recebe uma notícia negativa e a primeira coisa que ele sente é um desequilíbrio emocional. A Bíblia diz que tem medo, certo? Após isso, dele receber essa notícia, a Bíblia diz que ele anda uma caminhada de um dia.
Ou seja, ele tem agora um impacto físico. Ele cansa, quem anda cansa. E ainda mais naquela época que não se tinha o transporte que a gente tem hoje. Tá ok. Então a gente percebe na vida de Elias que ele teve cansaço emocional, né? Teve medo, e também um cansaço físico. Por que eu digo que não há um cansaço espiritual propriamente dito? A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e 41, diz assim: vigiai e orai, para não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, porém, é fraca. Então, quando a gente percebe essa fala de Jesus, a gente compreende que a todo instante o espírito do homem, ele está pronto, ele já vem pronto, o lado espiritual já está pronto. Só que muitas vezes o nosso corpo e a nossa estrutura emocional não conseguem acompanhar o espírito. Existem muitas pessoas hoje que pararam de avançar não porque o espírito dela cansou, não porque o espírito se afadigou, mas sim porque a alma foi ferida, porque a alma foi machucada, a alma foi abatida com palavras maldosas. Quantas pessoas pararam na fé por causa de palavras mal colocadas contra a vida delas? Ou seja, a alma dessas pessoas foi afetada. Assim também como a alma do profeta, ela se afeta de uma forma tão grotesca a ponto dele pedir a morte. Então, o que acontece? O que aconteceu ali? O espírito, o corpo do profeta e o psicológico, o emocional do profeta não acompanhou o espírito. Então, por que as pessoas elas têm essa sensação de que elas cansaram espiritualmente? Que na verdade a mente, a alma que ela não está processando com a mesma intensidade que o espírito deveria processar. Então, muitas vezes é o corpo que para pelo cansaço, pela fadiga, e principalmente a mente, né? Principalmente a alma, ela que vai ali dar uma travada e acaba a pessoa parando nas suas atividades espirituais. Ou seja, por não ter uma estrutura emocional, psicológica e física adequada, então ela não avança a sua vida espiritual. E hoje tem muitas pessoas vivendo uma situação igual a esta. Maravilha. Pastor Éder, o que Elias viveu ao se esconder na caverna foi um cansaço espiritual? E o seguinte, eu sei que o pastor Sena já deu uma pincelada sobre o profeta Elias, mas eu queria pedir a vocês o seguinte: a gente sabe quem foi Elias, né? Mas para quem está começando agora na fé, ou quem não é cristão, quem era Elias? Dá um resumo nesse momento, onde ele se encontrava ali na caverna, sobre o que aconteceu antes, o que levou ele. Aí leva essa pergunta: o que Elias viveu ao se esconder na caverna? Foi um cansaço espiritual? Augusto, Elias foi um profeta que na época a qual Israel vinha passando um processo, que o rei Acabe, né, estava sob o governo do rei Acabe, e esse Acabe ele saiu dos propósitos, dos mandamentos, a qual um rei de Israel tinha que obedecer. Isso daí, Deuteronômio 17, você vai ver que a Bíblia fala exatamente a respeito das regras estabelecidas para um rei, né? E o que acontece? O Acabe, desobedecendo a palavra do Senhor, ele acaba sendo inimigo de Deus.
E a gente entende que o profeta Elias, ele só foi usado por Deus para fazer justiça ao povo de Deus. E os profetas naquela época, eles eram pessoas que trabalhavam, exerciam a área da teocracia. Então era Deus governando o povo. Israel sempre foi o governo de Deus. Só que o coração do povo endureceu, Deus teve que mandar os reis, porque o povo escolheu, por dureza do coração do povo. Então aqui nessa questão, o que aconteceu? Houve-se um desafio com os profetas de Baal, e a Bíblia diz que, simbolizando, dentro desse desafio, você vê que ele conserta o altar. É até interessante que nós estamos falando de uma área, porque quando você pega o espírito, para entender o espírito ele não tem personalidade. O que é o espírito do homem? O espírito é consciência, comunhão, intuição. É diferente da alma. A alma, ela é razão, emoção e vontade. Você vê que são dois mundos diferentes, totalmente diferentes. Então a alma de Elias, depois que ele vence o desafio, ela é totalmente afligida, porque até no momento que ele está no desafio no Monte Carmelo, você vê que a Jezabel, ela não estava presente. Quando as notícias para as pessoas chegam, dependendo da maneira que chega, há ali um grande problema com o ser humano. Porque por ela não estar presente, a notícia chegou até ela. E quando você vê no versículo 1 que a notícia chegou a ela, há uma revolta nela, muito grande, ao ponto dela querer matar o profeta, ordenar matar o profeta. Depois de uma grande vitória, a gente entende o seguinte: a gente tem que prestar atenção com duas coisas. A primeira, depois de uma grande vitória, você tem que tomar muito cuidado na tua retaguarda, porque pode ocorrer de muitas retaliações. E aqui o profeta, ele nos indica o quê? Ele nos indica que Deus deu uma grande vitória, não deu, Augusto? Sim ou não? Sim. Deus não deu uma grande vitória? Sim. Os profetas de Baal e de Azera não foram destruídos? Mas a retaguarda do profeta estava aberta. Não é porque Deus nos deu uma grande vitória até um momento que nós devemos deixar de continuar na mesma intensidade que nós vínhamos buscando até Deus nos dar vitória. Isso é um ponto interessante para nós. Porque tem pessoas que elas, depois que Deus dá a vitória, você já não vê mais orar, você já não vê mais frequentar os cultos. É esse o sentido que nós estamos pegando aqui, essa palavra. Então ela consegue tudo. Depois que ela conseguiu, você já viu acontecer isso. Até com nós acontece isso. Depois de Deus nos dar aquela vitória que nós tanto precisava, as madrugadas já não acorda mais. E é tudo que o inimigo quer, porque enquanto você está forte, enquanto você está buscando, você está na graça, você está clamando, você está bem, ele sabe onde ele vai pôr a cara. Mas quando você abriu a retaguarda, você já não ora mais, você já não tem intensidade. Então você automaticamente se afastando desse propósito, vai ser aí que a corda pode quebrar. Então, o que eu tenho a dizer a respeito desse assunto? É o seguinte, a lição que Elias está nos passando, em um ponto de vista, é que nós devemos permanecer firmes, independente da situação que nós estejamos. E o cristão, ele tem que aprender sempre uma coisa: o evangelho é cruz. Se alguém ensinar um evangelho que não vai te trazer a você matar as suas vontades, a você que não existe luta, é mentira.
Desde o momento em que você vai a Cristo, as suas lutas vão ser intensificadas todas. A tua carne, ela deseja. E fazer a vontade de Deus, você vai ter que lutar contra as tuas próprias vontades. Tá entendendo? Então, uma das coisas que você vê no profeta, que tem muita gente que fala, Deus, me faça como Elias. Mas você é disposto a viver sozinho? Será, Augusto, que se você ficar numa caverna sozinho, sendo alimentado por corvo, bebendo água de riacho, se a gente já reclama de tomar água da saege da torneira, imagina tomar água do riacho. Tá entendendo aí? Eu não é, pastor Sena? Verdade. Então, vida de profeta, se alguém falou que é fácil, andar com a palavra é fácil, se não haver perseguição, meu irmão, se não haver luta, alguma coisa está errada. Verdade. E isso tipifica isso. Existe um momento que você vai enfrentar, existe um momento que você vai ter que se esconder. Existe um momento para todos. Se você pegar a vida de Jefté, aconteceu a mesma coisa. Se você pegar a vida de Davi, Davi não foi ungido a rei, era um homem cheio de Deus. Mas teve um momento que ele teve que fugir. Teve um momento que Deus teve que preservar ele em caverna. Então, ouvinte, você que está nos ouvindo, às vezes você pergunta, por que, Senhor Deus? O Senhor me deu tantas vitórias e agora eu tenho que passar por esse processo. Eu tenho preocupações, eu tenho problemas, eu tenho guerras na minha alma, guerras emocionais, as minhas vontades, elas às vezes se descontrolam. Então eu quero te dar uma notícia para você. Teu pai te conhece, ele te formou dentro dele. Então, eles têm o remédio certo para curar a tua alma, mas não deixa de ter a comunhão que você tem com ele, porque ele está dentro de você. Ele está dentro do teu espírito. A pessoa pode não estar só, mas se sente só. É isso mesmo, evangelista Ricardo? O que Elias viveu ao se esconder na caverna foi um cansaço espiritual? Ele se sentia só? Ele estava só? Pastor Éder, ótima colocação. Pastor Sena também. Eu acredito, assim como o pastor Sena falou, que ali Elias não foi um cansaço espiritual. Foi algo que nem o pastor Éder falou. Nós vemos que Elias, no 1 Reis 17, ele é um homem que tem muita intimidade com Deus. E ele vai falar para Jezabel e Acabe, pensava que o Deus da fertilidade era Baal, né? E Elias, ele vai... Chegou um momento que, como o pastor Éder falou, tem um momento de confrontar e um momento de esconder, né? Ele confrontou. Segundo a minha palavra, não vai chover. O que Deus fez? Deus assinou. Então Deus honrou o profeta Elias. Mas que nem o pastor Éder falou, a perseguição que ele passou, depois de ter derrotado os profetas de Baal e de Azera, mostrando, provando que o verdadeiro Deus, o qual nós servimos, ele tem ouvido e ouve. Como ele estava falando para os profetas de Baal. Será que o Deus de vocês está dormindo? Grita mais. E os profetas ficou até meio-dia, se cortando, retalhando e nada. E ali, o que o profeta faz? Repara o altar, clama ao verdadeiro Deus e Deus ele vem e responde. E ele passou uma perseguição, precisou fugir, que nem ele falou de Jefté. Jefté, ele tinha qualidades para liderar, só que como ele era filho de uma prostituta, teve um momento que ele teve que sair da cidade, ele foi liderar levianos, né, homens que descumpriam a lei. Depois ele voltou e foi um dos juízes, né? E Deus honrou ele. Só que assim, eu acredito assim, em Lucas 13, ali eu vejo um cansaço, um peso na vida de uma mulher que podemos dizer que é algo espiritual. Lucas 13, 11, que fala que havia uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade que estava sobre a vida dela e fazia ela fazer o quê? Andar encurvada. Era um peso que fazia ela andar olhando para baixo. Então aqui no profeta Elias não era um espírito, não era um demônio que estava afligindo, que estava desanimando ele. Que nem o pastor Sena falou.
era algo que ele ouviu a palavra de Jezabel, e nós vemos que a palavra ela tem poder tanto para levantar, tanto para derrubar. Então aquela palavra que ele ouviu mexeu com o psicológico dele, e ele ficou abalado, que ele pensou que estava sozinho, assim, sozinho sim, embora ele estava sozinho, mas em termos dos profetas, ele pensou que ele era o único profeta, porque Jezabel, juntamente com Acabe, né, tinha mandado matar profetas, e muitos profetas foram mortos. E Elias, ele falou assim, não sou melhor do que meus pais. Se aqueles profetas morreram, eu também vou morrer. Pensando que estava sozinho, aonde que ele foi abalado, vamos dizer, emocionalmente. Ajuntou, foi uma mistura de coisas, né? E ali ele chegou ao ponto, até mesmo, de estar desgostoso da vida, até o ponto até mesmo de pensar em parar, em desistir. Mas é interessante, que eu acredito que nós vamos entrar depois nesse assunto, que Deus não permitiu, Deus não deixou ele somente naquela situação, né? O que aconteceu? O anjo veio trazer o quê? Aquilo que ele precisava, uma botijinha de água e o alimento necessário para continuar a caminhada. Porque Deus sabia que a história dele não terminaria ali. Tinha um profeta que iria receber o dobro da unção que estava sobre a vida dele, que foi Eliseu. Amém? Não sei se eu... Tem vários tipos de cansaço, como a gente está abordando, né? Um exemplo aqui de um cansaço que não é espiritual, mas que pode te levar a um esgotamento, é um pastor que cuida de tudo na igreja. O pastor faz tudo, leva água, limpa, faz tudo. Isso gera um cansaço físico, né? Mas vamos sair do púlpito, vamos para os irmãos do dia a dia, que estão se sentindo cansados espiritualmente. Nesse processo de esgotamento. Um exemplo, eu, por exemplo, várias vezes já fui para a igreja cansado fisicamente, cheguei lá, recebi um renovo, tanto fisicamente como espiritualmente, saí de lá renovado. Isso acontece e muito. Teve um relato de uma pessoa que ela diz assim: eu tive um cansaço espiritual. Quando as tempestades vinham sobre minha vida, eu resolvia que não devia depender do Senhor e achava que devia depender das minhas forças naturais. Ali eu percebi que aquilo que estava me jogando para um cansaço espiritual. Através desse relato, nós possamos começar a entender. Ela estava debaixo de uma tempestade, uma questão espiritual. Agora, a tempestade é que a gente precisa identificar. Que tempestade é essa? Se é emocional ou física? E esse ponto que eu quero que vocês aqui me ajudem, também a quem está em casa, a entender. A distinguir o que é uma questão emocional e o que é uma questão espiritual. Um exemplo, a pessoa ela se alimenta mal, ela trabalha 23 horas e 30 minutos por dia e não descansa direito. Ela vai ter um cansaço físico e ela pode achar que é um cansaço espiritual. Eu espero que vocês estejam me compreendendo. Então tem muita gente que confunde o espiritual com outra coisa. Um exemplo, o ativismo religioso, né, que não é espiritual, ele pode ser físico, e esse detalhe que eu preciso de vocês. Pastor Éder, Pastor Sena, Evangelista Ricardo, os microfones estão abertos para vocês entrarem nesse ponto, a questão desse relato dessa pessoa. Pastor Éder. Esse relato aí... Pastor Sena, pode ficar à vontade. Entendi. Então, você quer saber quando é um ataque espiritual, um emocional e um físico. Isso. Ela relata que teve um cansaço espiritual quando as tempestades vieram. Lógico, quando vem luta, a gente sabe que é uma guerra espiritual. Só que Sim. Ela fala que quando veio essa tempestade, ela resolveu não depender de Deus. Ela achava que poderia depender das suas forças naturais. Ali ela começou a perceber que aquilo estava jogando ela para um cansaço espiritual. Entendi. Então, existe tempestades que elas não vêm porque nós vamos dizer assim, existem tempestades que vêm porque pode ser uma provação, pode ser uma perturbação ou algo nesse sentido, mas também tem tempestades que nós mesmos provocamos.
né? Tem problemas que a gente mesmo vai buscar para cima de nós. Então, quando que é uma tempestade espiritual? É quando essa pessoa ela está perturbada, quando ela consegue, quando ela ouve vozes, quando ela começa a ver vultos, quando ela começa a ter sensações no seu corpo que não é natural do corpo. Por exemplo, um dia de calor, a pessoa tremendo, a pessoa está feliz. Isso é um sinal de que o que ela está enfrentando ali é uma tempestade espiritual, é algo espiritual, é algo maligno. Ou seja, quando ela sente a presença maligna, que o seu corpo arrepia, que o seu corpo ali está sentindo na carne, né, um peso nos seus ombros, como se estivesse carregando um fardo. Então, isso são sintomas de uma tempestade espiritual, de uma opressão nesse sentido. Já o emocional você vai praticamente sentir vai sentir uma consequência que você pode confundir como espiritual. Por exemplo, uma exaustão extrema, né? Você vai sentir ali uma de sono, irritabilidade, você vai sentir ali um cansaço que vai te deixar o corpo mole. Coisas que vão te trazer a pontos extremos do seu corpo, a ponto de você perceber que aquilo já não é mais normal, ou seja, fugiu do seu estado normal, né? Então é um desânimo, um cansaço excessivo, uma irritabilidade, angústia, uma dificuldade de concentração, perda de memória. Você vai sentir aquela alteração do seu humor, enfim. Isso é um sinal de que você está com um problema emocional, está com uma dificuldade no emocional. O físico é o que sente primeiro, né? É o que ele reflete o que a alma sente, né? Se você está triste, por exemplo, vai refletir no seu corpo a sua tristeza. Se você está alegre, vai refletir no seu corpo a sua alegria. Então, as três coisas aí, tanto o espiritual como o emocional e o físico, eles andam juntos, né? Mais ou menos isso aí que eu compreendo. Maravilha. Pastor Éder, também gostaria da opinião do senhor, mas antes, o evangelista Ricardo já até falou do profeta Elias, e só para agregar esse relato dessa pessoa, a partir do exemplo de Elias, né, ele está num enfrentamento com os profetas, o senhor também já citou aqui no Monte Carmelo, e é natural que após aquele episódio, esse episódio de batalha espiritual intensa que ele estava passando com os profetas, também teve um cansaço físico, porque a Bíblia diz que foi desde manhã até a noite. Exato? Então ali ele também teve um cansaço físico de ficar ali aguardando os profetas de Baal fazer tudo aquilo, e ele lá esperando e nada acontecia. E depois, quando ele resolve arrumar o altar, igual o pastor falou, e que desce o fogo do céu, o homem entra numa euforia, né? Imagina você ali ver acontecer algo de Deus, o altar pegar fogo. Então ele entrou numa euforia, e como o evangelista Ricardo falou, não sabe se dizer se foi um cansaço espiritual ou um cansaço físico ali, né? Mas eu gostaria da opinião do senhor também sobre esse relato dessa pessoa. Bem, Augusto, eu tenho uma visão sobre o emocional que ele traz o seguinte: tudo depende da geografia a qual nós nos encontramos. Por que a geografia? A geografia, dependendo a qual você se encontra
espiritualmente, ela vai ditar o que você vai ser a partir do momento que você estiver em uma situação. Por exemplo, vocês estão com a Bíblia aqui, eu vou pedir até para o Romão, o evangelista Romão, que está aqui, abrir. Em Gênesis 2, no versículo de número 9, se você quiser também abrir, que vai ser interessante que a geografia aqui é uma geografia importante para a resposta dessa jovem, dessa pessoa. Repara que em Gênesis 2, 9, a Bíblia fala assim, ó: o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvore agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida. Em que lugar que ela está? No meio do jardim. Correto? Está onde? No meio. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está do lado da árvore da vida. Aqui a palavra o Senhor Deus significa que o Senhor só pode ser Senhor daquele que ele provê. Só que se você pegar Gênesis 3, repara aí que a árvore do meio é a árvore da vida, correto? Então, o Senhor Deus só pode ser Senhor daquele que provê. Então, se você pegar Gênesis 3, o versículo de número 3, ele vai dizer assim, ó: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Porque neste momento aqui, a geografia da mulher, porque aqui é a mulher que está falando, se você ler o versículo 2, lê o 2 aí, Romão. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. O 3:2. Agora o 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Repara uma coisa. A árvore que estava no meio do jardim, quando o Senhor Deus disse, não era a árvore que a mulher está dizendo. A geografia dela está diferente, porque aqui a mulher está falando a mesma coisa que a serpente. Você vê que a mulher não chama o Senhor de Senhor Deus. A mulher está chamando Deus de Deus, porque a serpente, o diabo, ele chama Deus de Deus, mas não chama Deus de Senhor. Porque Deus só pode ser, o Senhor Deus só pode ser Senhor daquele que ele provê. Se para a serpente e para a mulher nesse momento, que ela já tinha decaído, ela já tinha caído, ela já está entendendo que Deus não é mais, ele é Deus, mas ele já não é mais Senhor. Então, neste momento, a geografia daquele que está em Deus, ela muda, porque quando nós estamos em Deus, a nossa visão é vida. Mas quando a minha geografia muda, que Deus é Deus, mas não é mais meu Senhor, o pecado me domina. Então, é tão importante nós entender a geografia que nós estamos. Elias estava na geografia da vida. Mas quando Acabe se desvia, ele está na geografia da morte. Então, é importante que o ouvinte entenda o seguinte: Cristo é vida. Você repara que desde os tabernáculos, quando eles faziam, o tabernáculo tinha que estar no meio da congregação, as tribos ficavam em volta. Você entende que o átrio era uma coisa, você entende que o santo era outra coisa, e o santo do santo era outra coisa. Por quê? Repara bem, o átrio, ele tinha a porta da entrada, mas ainda não era o lugar santo. O santo tinha mais uma porta, mas ainda não era o santo do santo. Porque tudo que está
fora da arca, escuta bem isso, tudo que está fora da arca de Deus, ele estraga. O pão do santo tinha que trocar, não tinha? A lamparina que era acesa no candelabro, o azeite o sacerdote tinha que trocar. E tinha que, a chama não podia apagar. O incenso, tudo tinha que fazer o sacrifício. Tinha que fazer o sacrifício, tinha que tudo fazer. Só que algo interessante aqui que muda o cenário, que nós temos que entender o que é estar em Cristo. Repara que dentro da arca existiam as coisas que aqui fora era já conhecida. Por exemplo, existiam as tábuas da lei, existia o maná e existia o cajado de Arão. Só que se você pegar o cajado de Arão e pôr fora da arca, ele apodrece. Mas tudo que está dentro da arca não estraga, não apodrece e continua permanecendo em vida. Então, dentro da arca tinha a tigela de ouro com maná. O maná, quando Deus deu no deserto, o maná, se o sol esquentasse, ele estragava. Não podia guardar a medida de um dia para o outro, estragava, Augusto. Olha que coisa interessante. Só que o maná estava dentro da arca, desde a primeira vez que colocaram, o maná não estragava. Então você entende que a arca significa Cristo, significa Deus. E tudo que está dentro de Deus, tudo que está dentro de Deus, da palavra, o que tinha dentro, era o maná, tinha o cajado e tinha a tábuas da lei. Tudo que está dentro da arca não estraga, não perece, não apodrece, porque é tudo que está dentro de Deus, que é vida, a árvore da vida, que a geografia está em Deus, permanece bem. Cuidado, glória a Deus. Tratado, firme, sólido, com ânimo, com vida, com esperança. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, ó. Então, a nossa geografia, da onde nós estamos, vai ditar quem nós somos. Eita, Jesus. Se você estiver em Cristo, você não vai sentir abatimento, por mais que a luta venha, você vai permanecer firme como uma rocha. Verdade. Mas quando você tirar o olho de Cristo, você vai ver que a tua geografia muda. O problema vai te vencer, a angústia vai te vencer, a preocupação vai te vencer, a depressão vai te vencer. Então, tudo indica, Augusto, a geografia que estamos. Se estamos em Cristo, os nossos olhos é para a vida. Se estamos fora de Cristo, os nossos olhos vai ser para o pecado, para o problema, para desesperança. A pessoa perde a esperança. Até é interessante que nós estamos numa época de pandemia, né? Eu não sei como está aí para teu estado, pastor Sena, que é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que eu peguei um carinho tão grande, nós conversamos esse dia 2 horas, eu marquei lá, foi mais de 2 horas, pastor. Verdade, eu vi também lá. Mas eu nunca vi na pandemia tantos cristãos com medo. Verdade. Porque as nossas esperanças não estão, irmãos, no problema, nossa esperança está na solução. Nós temos Cristo. Tudo que está em Cristo é vida. Nós somos chamados para trazer esperança para as pessoas. E muitos cristãos têm propagado muita coisa para jogar mais ainda as pessoas para baixo. Medo, pavor, espanto. Não olha para a árvore da vida. Não olha para a vida que é Cristo. O olhar dele já mudou. Então, é interessante que Elias, ele estava em uma geografia diferente, Augusto. A geografia dele é a nossa. É a que eu estou. É a que você está. Que o pastor Ramon está. Que
que o pastor Sena está é Cristo. E eu estou me arrepiando todo aqui falando isso. Glória Amém. a Jesus. Maravilha. Deus Por é exemplo, quando se observa a vida do apóstolo Paulo, quando ele vai descrevendo as lutas que enfrentou, os naufrágios, agredido fisicamente, tem uma série de coisas que são da própria carne, né? Que a carne vai se expressando a sua dor. Mas a gente não consegue enxergar ali, nessa situação do apóstolo Paulo, um cansaço espiritual. Por exemplo, ele e Silas tinham apanhado em praça pública, tinham colocado eles em praça pública, levou depois para a prisão, e diante daquela situação eles estavam louvando. Então ali não era um cansaço espiritual, ali poderia ser um cansaço físico, né? E espiritualmente eles estavam rompendo em fé. Sim ou não, pastor Sena? Sim. O Paulo e Silas é um grande exemplo de cristãos para nós hoje, na nossa atualidade. Porque eu percebo assim que nós, muitas e muitas vezes, não temos nem a metade da metade dos problemas que enfrentaram e já questionamos, já murmuramos, já desanimamos, já baixamos a cabeça, mudamos o semblante e falando, olha, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber disso, não quero mais aquilo. E a gente vê a história desses dois homens que quando eu prego essa passagem, eu digo assim, irmão, passa a mão nas tuas costas aí. Não, mas pode passar a mão nas tuas costas. Agora, identifica aí se você achou algum vergão, algum corte, alguma raiz. Está sangrando as suas costas, está sangrando? A pessoa fica, uai, não está sangrando? Não. Então, se as suas costas não estão sangrando, então significa que você não está apanhando. E se você não está apanhando, significa que você tem possibilidade de avançar. Porque Paulo e Silas, mesmo açoitados, mesmo sangrando, mesmo com vergonhas nas costas, eles não pararam de louvar, de adorar e de exaltar o nosso Deus. Então Paulo ali, ele dá um exemplo para nós de que mesmo a gente cansado fisicamente, mentalmente, psicologicamente, não há possibilidade de nós pararmos. Uma grande engano que as pessoas elas propagam é o seguinte: elas falam assim, Satanás fez isso na minha vida, Satanás fez isso na minha casa, o diabo se levantou, fez isso, fez aquilo todo. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão nos assistindo aqui no Papo da Hora. Satanás, demônio, espírito nenhum pode fazer algo contra a sua vida se você não permitir. Isso é fato. Porque Satanás trabalha com legalidade. Assim como o Espírito de Deus trabalha segundo a nossa vontade, o nosso querer, ou seja, a gente tem que permitir ele trabalhar na nossa vida, senão também Deus não transforma a gente. Assim também é Satanás, ele só trabalha se você... Daí que a Bíblia diz, não deis lugar para o diabo. Ou seja, esse lugar quer dizer, não dê espaço, não dê brecha, não dê vazão para ele entrar na sua vida. Então, Paulo e Silas, aí nesse trecho que foi mencionado, nos dá uma lição que mesmo a gente com lutas, mesmo a gente com problemas, é igual o pastor Éder falou, a visão está em Cristo, o direcionamento está em Cristo. Eu posso estar geograficamente dentro de uma cela, eu posso estar geograficamente aprisionado num toco, numa corrente, mas espiritual falando, eu direcionado e alinhado em Cristo. É isso que Paulo Glória a Deus. estava sua atitude, alinhado, que importa o que está acontecendo à minha volta. Querido, a gente se abençoa, nós não dependemos das circunstâncias que estão em nossa volta.
Nós dependemos de Deus, do Pai Celeste. Então, para você que está passando por um cansaço espiritual, que você diz que é espiritual ou físico, nada pode impedir Deus agir na sua vida. Nada pode parar. Se você tomar uma decisão de avançar, ninguém te para. Amém? Maravilha. Evangelista Ricardo Romão. Paulo e Silas, eles estão cansados, mas espiritualmente estão rompendo em fé. Sim ou não? Dê sua opinião. Sim. Eu quero colocar uma colocação a respeito da moça que fez uma pergunta a respeito da tempestade, né? Fica à vontade. Nós sabemos que nós somos criatura, né? E como criatura, sempre existe o Criador que vai estar acima da criatura. Então nós, como criatura, nós realizamos o quê? O possível somente. O impossível quem faz é Deus. Nós, como criatura, nós fazemos aquilo que é natural. E Deus, ele faz o sobrenatural. Nós, como criatura, nós somos seres limitados. Mas Deus não, ele é um ser ilimitado de poder, né? Então, o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele estava na frente do mar. Moisés, ele não tinha capacidade de abrir o mar. Era impossível para Moisés. Deus fez o quê? O impossível Deus fez, abrir o mar. E quando o mar abriu, eles ficou parados. E Deus falou assim, Moisés, que clama a mim? Fala para o povo marchar. Quer dizer, o Deus já fez o impossível. Quem tinha que marchar era o povo. Deus não podia ter pegado o povo e ter levado ele do lado de lá? Poderia. Mas Deus está falando assim que tem a nossa parte que nós devemos fazer. Então não adianta, às vezes existem tempestades que a gente quer resolver, quer solucionar com os nossos próprios braços. Não vai adiantar que nós não vamos conseguir. Só para reflexão, Salmos de número 73, Salmos não fala número, né, porque é cânticos, né, e verso não fala versículo. Salmos 73, o salmista Asaf, e nós vamos ver que ele quase saiu da presença de Deus, o pé dele quase se desviou. Por quê? Ele parou de olhar para Deus, ele começou a olhar para quê? Nós vamos ver que, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregasse os meus passos. Por quê? Que nem o pastor Éder falou. Depende da geografia. Ele parou de fazer o quê? Ele tirou algum momento o olhar de Jesus. Pedro estava caminhando sobre as águas. Ele tirou um momento a visão de Jesus, começou a olhar para o vento, para a tempestade. O que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Assim acontece conosco, embora somos seres humanos. Mas o que Asaf fez? Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Deus, ele tem um esclarecimento. Então a importância de nós se alimentarmos na palavra, que nem o próprio Mauro falou, quantas vezes chegou cansado na igreja, e você sai ali renovado, porque você foi ali Deus, ele tem a palavra, ali Deus, ele tem tudo, aquilo qual nós precisamos. O que aconteceu com Asaf, até que eu entrei no santuário de Deus, aí Deus renovou as forças dele, aí ele teve o quê? Aí ele entendeu o fim deles, aí eles entenderam que ia chegar o momento do julgamento, onde que os ímpios, a prosperidade dos ímpios aqui, na verdade, não é uma verdadeira prosperidade. Então, que nós possamos fazer como Asaf fez, né? Entrar no santuário de Deus. Mateus 11, 28, para o ouvinte, que talvez está pensando, mas eu não estou conseguindo vencer essa dificuldade, essa tempestade. Mateus 11, 28, tem um convite de Jesus. Em Apocalipse 3, Jesus, ele vai falar para a igreja de Laodiceia, se não fala a minha memória, eis que estou à porta e bato, assim como o pastor Sena falou. Eis que estou à porta e bato. Da mesma forma, o adversário, ele vai agir na nossa vida se nós damos brecha da legalidade. Deus também, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar, né? Deus fala. Então, nós devemos abrir a porta para Deus. Onde que eu tinha citado? Depois Salmo 73, Apocalipse 3, 20. Mais antes, que eu esqueci. Que Deus, ele trabalha até que eu entrei no santuário de Deus. Então, eu entendi o fim dele. Então, a importância de nós buscarmos em Deus. Mateus 11, 28, que é falar um convite de Jesus. Vinde a mim, todos estáis cansados, oprimido, e eu vos aliviarei. Então, é em Jesus, não é em mim, não é em A, não é em B que nós vamos encontrar o alívio para a nossa alma. O alívio, quem tem é Jesus, a paz, quem tem é Jesus. Por isso que Jesus é o príncipe da paz.
Somente nele nós encontramos a verdadeira paz e o alívio para a nossa alma. Muitas vezes pessoas, às vezes, querem procurar um alívio em outras coisas, e a Bíblia fala que somente Jesus, acho que o pastor Sena já falou sobre a mulher samaritana, João 4. Você vê que a mulher tinha uma sede existente que não era somente física. Ela tinha outra sede ali, que somente Jesus poderia saciar a sede dela. Que somente Jesus ele oferece uma água que joga para a vida eterna. E quem bebe dessa água nunca mais terá sede do pecado. Né? O Senhor ele nos oferece uma água verdadeira. Então, o ouvinte que está ouvindo, se você está cansado, sobrecarregado, oprimido, o conselho, a receita está aqui, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, não a mim, mas a Jesus. Não estou falando acerca da minha pessoa. Falando, Jesus ele está falando, vinde a mim, todos estão cansados. Então, se você está cansado, sobrecarregado, oprimido, venha a Jesus que ele tem um alívio para a sua alma, amém? Maravilha. Hoje Deus não vai te chamar mais de criatura, hoje é filho. É forte. Qual a origem do cansaço espiritual, emocional e físico? A origem. Tenho a impressão que a gente confunde a questão do descanso que envolve o 7º dia. Importante falar sobre esse assunto, pastor Éder, evangelista Ricardo, pastor Sena, do descanso estabelecido no Gênesis, como um princípio, um livro de princípio para a vida. Esse descanso do 7º dia me parece ser um descanso para estar com o Senhor, como já foi falado aqui. Então existe um descanso proposto por Deus no plano original, no princípio de todas as coisas, e que o pecado, quando entrou, trouxe a deturpação, do que também é o descanso. Então, a pessoa que eventualmente não estão desconectadas espiritualmente, por isso já falei aqui o exemplo de quando eu fui para a igreja, todo cansado e cheguei lá, tive um renovo, e muitas pessoas tiveram essa experiência de serem renovadas. Quando a gente deixa de desfrutar da presença de Deus, não estamos correndo para longe, e longe dele não está o cansaço? Vou repetir novamente esse trecho que eu fiz questão de anotar. Quando a gente deixa de desfrutar da presença de Deus, não estamos correndo para longe dele, e longe de Deus não está o cansaço. Ou seja, se tem o 7º dia, se tem um tempo reservado para o descanso, seja hoje, né? Tem uma parte para eu descansar na presença dele, sendo revigorado, sendo renovado, sendo fortalecido. Eu saio disso porque estou muito ocupado no celular, muito ocupado no dia a dia. Eu não perco essa porta do descanso, pastor Éder? É um assunto bem conceituado esse, né? Um assunto muito bem discutido na área teológica. O que eu entendo a respeito do descanso é que o nosso descanso hoje está em Cristo, né? Porque tem pessoas, como eu não quero falar de igrejas ou denominações, estabelece como uma regra para salvação. E nós entendemos o quê? Que o nosso descanso, ele é Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós já estamos no descanso de Deus. Se você hoje estabelecer o corpo humano, ele precisa de descanso, é nítido. O corpo é uma máquina. Tudo precisa de descanso. Ok? Então nós precisamos de um descanso físico. Nós precisamos, se você trabalha o ano todo e não pega a sua família e vai ter um descanso, vai ter um momento com a sua família, pôr as conversas em dia, esquecer do trabalho, esquecer de tantas outras coisas, se você ficar ligado 24 horas, você vai deixar de viver as bênçãos de Deus na sua vida. Você vai perder tudo. Porque o equilíbrio, a Bíblia nos ensina que nós devemos ter o equilíbrio, que é a temperança.
E em todas as áreas da vida. Não adianta você fazer bem uma coisa se você não tiver equilíbrio nas outras. Quer dizer, você vai se empenhar tanto em uma área e a outra área vai ficar descoberta. E é onde que essa área que não está sendo cuidada, o inimigo aproveita e destrói. Então, se você tem... Eu sempre explico isso para as pessoas, principalmente para a igreja. Eu acredito dessa forma que nós vivemos melhor. Se você tem um problema no teu trabalho, não leve para tua casa. Se aquela mala aconteceu dentro do teu trabalho, resolve ele no teu trabalho. Porque se você trazer problema do teu trabalho para sua casa, você vai estar trazendo um fardo, uma carga emocional, né, muito grande, e aquilo ali futuramente vai se tornar algo que vai desgastar teu relacionamento com filhos, vai desgastar relacionamento com esposa, em todas as áreas todas vai ser afetada porque você não tem o equilíbrio. O equilíbrio emocional, ele tudo depende de como nós nos organizamos a nossa vida. O problema da igreja, é engraçado que tem, eu quero aqui passar isso, o meu pai foi pastor há muito tempo, e a gente viveu muitas coisas no evangelho, até porque eu acredito hoje a estrutura, procurei estudar, fiz uma boa parte ali na Unicesumar, em Ribeirão Preto, a faculdade, mas muitas coisas para nós hoje estão preparando obreiros que não conhecem nem a Bíblia. E muitas das vezes, o problema que tem na igreja não é para o pastor levar para casa dele, não. O problema de igreja ele tem que resolver na igreja. Não é problema de casa, é uma mala que ele fez, ela tem que ser resolvida ali. Às vezes você traz o problema da igreja para tua casa e despenca uma carga em quem não merece. É a mesma coisa, o patrão teu, ele discutiu com a mulher, chega no serviço, a hora que ele vai trabalhar, ele quer despencar nos empregados. O que os empregados têm a ver? Então, nós estamos tratando de uma área emocional, que é o assunto, e a questão emocional, ela é muito importante para nós entender que nós temos que ter o equilíbrio. Porque não adianta a pessoa ela dizer, não, porque isso, porque aquilo, não. Você tem que ter o equilíbrio emocional para tratar onde está aquela ferida aberta, para que lá na frente essa ferida não venha causar uma doença maior, igual o pecado. O pecado, ele dá sinais, é gostoso. Tem pessoas que falam, o pastor vai falar do pecado, porque o pecado, rapaz, se o pecado não fosse bom, as clínicas de recuperação não estavam lotadas. O pecado para a carne do homem é gostoso. O cara que ele sabe, as pessoas sabem identificar bem. Nós lutamos contra isso por quê? Porque o homem vai perder tudo lá na frente. Tudo. Então, para o homem carnal é bom, mas o resultado do pecado é morte. Destrói tudo, corrói tudo que ele tem. Você está entendendo, Augusto? Aonde nós estamos levando? Então, o que acontece, Augusto? É o seguinte, o que eu entendo aqui da palavra, que nós devemos tratar exatamente aonde nós estamos falhando, para que nada venha derrubar a nossa casa que nós consertamos na rocha. Porque nós temos que fazer a nossa casa na rocha, não é na areia. Porque tudo que você faz na areia, a hora que o vento vier, ele vai derrubar. A hora que uma tempestade vier, ela vai derrubar. Porque aquela casa foi firmada na areia. E o nosso corpo, ele sabe, a nossa carne, ela tem desejo. Nossa carne, ela tem vontades. Você, quando fala da alma, você tem que falar das vontades da carne. E você vai ter que ter uma guerra contra ela. Você vai ter que vencer essa batalha. E essa batalha só se vence através do poder de Cristo. Através do poder de Deus. É o homem alinhado ao Espírito de Deus e Deus fortificando nós para vencer. Quando você pega o texto de
de 2 Coríntios, capítulo 4, você vê que a Bíblia diz assim, que Deus colocou algo que era precioso, o tesouro mais precioso dentro de um vaso de barro. Cristo está dentro de nós. E nós somos o quê? Da onde Deus nos formou? Do barro. Só que o Paulo, ele fala algo interessante, que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados. Deus, por mais que a angústia vai vir, você não está desamparado por Deus. Por mais que nós possamos estar perplexos, mas Deus não vai também nos deixar que entre em desespero, porque Ele está com você. Às vezes no barco, ele não estava com os discípulos no barco? A tempestade veio e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. É que às vezes nós temos que aprender a despertar Jesus na hora da tempestade. Se nós não despertar Jesus, se nós não nos humilharmos todos os dias, descermos e entender que é Ele que dá a direção, o nosso barco pode naufragar. E aí você vê muitas pessoas procurando socorro aonde não deve mais. E a questão do sábado, o descanso do Senhor, hoje é o descanso do Senhor. Amanhã é o descanso do Senhor. Todos os dias são descanso do Senhor. Porque aquele que está em Cristo, ele descansa. Amém? Maravilha. Pastor Sena? Quero ler um trecho aqui da palavra do nosso Deus, né? Em Números capítulo 11, versículo 14, diz assim: eu sozinho não posso levar tudo isso tudo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Esse trecho aqui é Moisés falando para Deus que estava muito pesado levar aquele povo sozinho. A gente percebe aqui que Moisés, ele não dormia direito, não se alimentava direito, só atendendo o povo com picuinhas. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então ele estava ficando louco. Jesus mais certa feita falou que eles já não tinham mais nem tempo para se alimentar com os discípulos, já não tem tempo nem para sentar e comer, pelo menos para comer em paz, tranquilo, porque o povo ficava no pé direto. Hoje a gente trazendo para o lado do nosso ambiente, do lado de igreja, pastoral, enfim, se a gente não priorizar tarefas, se a gente não priorizar tempo e esforço, se a gente não respeitar a relação tempo e esforço, nós vamos acabar caindo naquela síndrome que, segundo a estatística, 45% dos pastores já passaram por ela, né? Que é a síndrome de burnout, que é onde ele tem um distúrbio emocional e sintomas de exaustão extrema, de cansaço extremo, ou seja, de tão atarefado e tão perturbado com tanta coisa. Então, há uma necessidade de nós descansarmos, sim. Tem pessoas que falam assim, pega aquele trecho da palavra e diz assim: olha, aqui não é o vosso descanso, né? Que aqui não é o vosso descanso, tá? Mas ali é um outro contexto que não tem nada a ver. Só que as pessoas pegam isso para dizer que aqui não é o nosso descanso, inclusive eles vão contra o pastor descansar, enfim, um monte de coisa nesse sentido. Só que o descanso, a gente percebe que lá no Gênesis que foi citado aí, onde Deus ele descansou, só que essa palavra para nós descansou, a gente entende como descanso, só que
existe duas palavras para trabalho, né? Que é malahá, avodá e malahá. Avodá é trabalhar com a força do braço, o braçal, o físico. E malahá é trabalhar como Deus trabalha, ou seja, trazer à existência as coisas que não existem pelo poder da palavra. Deus ali ele não descansa, Deus ali encerra as suas atividades, executa, completou. Mas esse descanso, como o pastor Éder falou, de fato, ele é em Cristo. E nós teremos esse descanso eterno. E esse descanso eterno vai ser com Cristo na eternidade. Mas nós precisamos nos atentar também que precisamos sim ter um descanso aqui enquanto vida, aqui enquanto terra, aqui enquanto povo, nação, mundo, enfim. Nós precisamos descansar. Primeiro, pastor, por que eu preciso descansar? Então anota aí. Primeiro, porque você não é de ferro. Segundo, nós não somos incansáveis, todos nós cansamos. Terceiro, nosso físico não suporta se não tiver descanso. Como foi frisado no evangelista Romão, é um carro, é uma máquina. Se você não der manutenção para o seu carro, ele vai te quebrar, vai te deixar na estrada. Se você não trocar pneu, se você não trocar óleo, se você não fazer as devidas manutenções, uma hora vai dar problema. Então é assim também funciona a máquina chamada ser humano. Ela precisa relaxar os músculos, senão ficam muito tensos. A mente é o motor, é o carro-chefe, é a mente. Se você não tiver uma mente bem centrada, bem calibrada, você vai falar coisa com coisa, você vai estar viajando na maionese. Então, para tudo isso, tem que ter um cuidado, tem que ter um descanso, tem que ter um preparo. Muitas pessoas, elas passam a vida inteira gastando a vida em busca de recursos financeiros e depois gasta todo o recurso buscando encontrar a saúde novamente. Então, nós temos que trazer, como o pastor Éder falou, o equilíbrio. É como Jesus falou, gente, tu é o sal. O que o sal faz? O sal tempera, dá o equilíbrio. Nem muito santo, nem muito profano. Porque tem gente que fala que é santo demais. Eu sou santo. Tá bom, virou beata agora. O cara 24 horas no espiritual, no automático. Não existe isso. A gente tem que saber definir o tempo para a família, definir o tempo para os amigos, definir o momento. Gente, vamos assistir um filmezinho em casa, com a família, com os filhos, fazer uma pipoquinha, vamos no lago, vamos tomar sorvete na praça, vamos sair, distrair a mente. Porque senão a gente está fazendo mal para nós mesmos e nós, como pastores, estaremos fazendo mal para aqueles que nós mentoreamos, para aqueles que nós ajudamos na vida de igreja e espiritual também. Essa é a minha opinião aí. Pastor Sena entrou num ponto muito interessante, onde se fala de pastor sobrecarregado, né? A gente falou aqui um pouquinho, cuida de tudo, e não só pastor, tem muitas pessoas que é 24 horas na igreja, não descansam, não tiram tempo de descanso. Um exemplo, eu conheço pastor que fala que pastor não pode tirar férias. Eu já discordo, eu acho que o pastor tem que tirar férias, tem que ter o seu descanso, né? E o pastor falou sobre Moisés. Moisés fazia tudo, estava fazendo tudo, tanto que teve que vir o seu sogro Jetro e orientar ele, para ele dividir as tarefas, para aquilo não ficar um peso, ele não ter um cansaço, não espiritualmente somente, mas físico. Amém? Eu gostaria de estar lendo em Profetas Isaías, capítulo 40, do versículo 28 ao 31, que diz assim: você não ouviu, não sabe o que Deus, o eterno Senhor, o Criador dos confins da terra,
não se cansa, nem se esgota. Seu entendimento não pode ser sondado. Ele revigora os exaustos, dá força aos fracos. Os jovens, olha, jovens que a gente acha que nunca vai cansar, né? Jovem que tem força, que tem vigor. Os jovens podem se enfraquecer ou cansar. Até mesmo o mais capacitado pode tropeçar e cair. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto. Olha só, aquele que estava cansado, caído lá embaixo, voarão alto como com asas de águia. Quando correrem, não se cansarão, e quando andarem, não se exaustarão. Ou seja, é um versículo, uma passagem bem conhecida. Gostaria, a gente já está indo para os momentos finais. Estou tomando tempo de todas vocês. Falamos 1h10, 1h15, já estamos para 1h30. Mas eu agradeço a Deus. Gostaria das considerações finais do pastor Éder, se quiser falar mais alguma coisa dentro do assunto. O evangelista agora, Ricardo Romão, tem a liberdade de falar o que quiser. Precisamos ter um lazer, precisamos não ficar, procurar esse lazer qual Deus deixou para nós. E nós vamos, em certa feita, Jesus ele vai na aldeia em Betânia. E quando ele chega na aldeia em Betânia, a dona da casa abre a porta para ele. Marta, ela abriu a porta para Jesus. A intenção de Marta, nós vamos ver que lá dentro foi boa, porque Marta ela era hospitaleira, né? Ela quis tratar Jesus bem, só que ela não entendeu o momento. O momento, quem entendeu o momento foi Maria. O que Maria fez? Era um momento de sentar, de aprender com Jesus. E nós também devemos entender esse momento. Marta estava fatigada, estava ligada no 220, vamos dizer, naquela correria. E a Bíblia fala que Jesus ele vai tratar, ele vai gostar do exemplo de Maria, tal ponto que vai falar: a boa parte quem escolheu foi Maria, essa boa parte não vai ser tirada de volta. Então que nós possamos entender. O sábio Salomão ele vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. E tem um tempo. O próprio Deus mostrou esse tempo, igual o pastor falou, né? Deus ele executou a sua obra, então nós devemos entender esse tempo. E aqui em Isaías 40 está aqui o segredo, né? A águia, porque o profeta messiânico, ele não vai falar, ele não vai dar exemplo de qualquer outro passos que existe. Só existe a águia? Não, existe mais passos. Porque ele vai utilizar a águia, porque os outros pássaros, se o vento encontrar, eles não conseguem atravessar o vento. Então nós, né, igual o pastor Ed falou, agora nós não somos mais criaturas, nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós confiamos, nós acreditamos em Deus. Né? Os filhos eles devem obedecer ao seu pai. Os filhos sábios, eles ouvem a correção do seu pai. Os desobedientes não, o tolo não. E a Bíblia fala que os que confiam no Senhor, como você falou, voarão baixo, não, alto. A águia ela voa alto. E pode vir um vento contrário que for. O que a águia faz? Ela corta o vento, os outros passos são levados pelo vento contrário. Então, para os ouvintes, aqui está a receita. Ele possa renovar as suas forças, a minha força, porque eu sou ser humano também. Que ele venha renovar as nossas forças, que nós iremos receber asa como das águias. Né? A águia ela tem um foco, ela tem uma visão muito ampla, né? Ela não é que nem a galinha, né? Ela tem uma visão lá do alto do monte, ela vê um oceano e lá daquele alto do monte ela enxerga a presa dela lá no profundeza do mar. E pode ter certeza que é difícil, a hora que a águia desce, ela não acertar o alvo. A hora que ela desce, vê que ela aprofunda naquele mar, daqui a pouco ela sobe com o alimento, ou seja, na terra, ou qualquer outros animais que ela captura. Então que Deus possa abençoar a todos, né? Os ouvintes. É um assunto que se deixarmos, a Bíblia é uma fonte inesgotável, então é um assunto se ficarmos aqui 10 horas com extrema facilidade, que vai entrando em detalhe. Então, assim, muito obrigado a todos, Deus abençoe e fica com Deus. Pastor Sena? As minhas considerações finais sobre o assunto é que ninguém é de ferro, ninguém sabe tudo, aquilo que é demais se torna sobra, ou seja,
que venhamos ter equilíbrio, que saibamos priorizar, que saibamos nos colocar no momento certo, na hora certa, que saibamos entrar, que saibamos sair, que saibamos lidar com as dificuldades, aquilo que não tiver no nosso alcance. Não adianta a gente inventar e querer resolver tudo sozinho, ninguém sabe tudo. Então, aquilo que tiver no nosso alcance, que façamos. Aquilo que não pudermos, paciência. Então, vamos priorizar e entender que, se nós não tivermos saúde, nós não conseguimos fazer mais nada. Então, entre priorizar o trabalho e a saúde, qual o que mais vale? Então, que nós possamos ter essa reflexão e saber que o ser humano, ele, com o tempo, envelhece. Com o tempo, as forças vão se embora. Com o tempo, a gente hoje tem uma aparência, amanhã terá uma outra diferente. Então, só nesse fato de a gente ter essa noção de que hoje a gente é uma coisa e amanhã é outra, significa que nós precisamos nos valorizar mais, nos cuidar mais, para que a gente possa ter uma vida longa, não somente longa, mas também com qualidade de vida, com saúde, que é acima de tudo, e um bom descanso. Isso nos ajuda e muito. É isso aí. Mais uma vez agradecer ao pastor Sena. Deus abençoe, pastor, por ter aceitado esse convite. Muito obrigado. Pastor Éder, tá bom? Que Deus abençoe. Evangelista Ricardo Romão, e gostaria das considerações finais do pastor Éder e que depois também estivesse fazendo uma oração por todos os cansados e por todos nós. Bem, eu quero agradecer pastor Sena, um homem de Deus. Um abraço forte aí para o pastor que está aí no Mato Grosso do Norte. Para nós aqui, nós falamos Mato Grosso do Norte, mas é Mato Grosso, né? Verdade. Pastor Romão, foi uma bênção estar aqui com o senhor Augusto. As minhas considerações são 1 Pedro 5, 7, que fala a palavra do Senhor. Lança sobre ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. Amém? Então, quando você põe as suas preocupações em Deus, o restante a gente descansa. Isso não quer dizer que você deva parar. Você deva prosseguir, mas confiante naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E ao texto de Isaías 40, os que esperam no Senhor, porque ansiedade e saber esperar se confronta, porque a ansiedade a gente quer para agora, a gente quer para ontem, mas Deus, ele ensina nós ter paciência, e a paciência é uma das virtudes mais importantes para o cristão. Tem pessoas que elas chegam e querem uma mudança de vida do dia para a noite, e não é assim. Tudo na vida é devagar. Com Deus, infelizmente, temos que entender que vai ser devagar. Vai ser uma sementinha plantada que lá na frente ela vai produzir. Então, eu peço que você que nos ouviu, entenda que Deus não esqueceu de você. Deus tem uma obra muito linda na sua vida, mas aprenda a esperar o tempo do Senhor. E vai para Cristo, não desista. Deus vai te libertar, Deus vai te curar, Deus vai te transformar. E tudo, decisão é sua, está nas tuas mãos, ok? E eu quero deixar também aqui, Augusto, nesta oportunidade, o convite, né, para os ouvintes. Eu tenho uma igreja aqui na Coab 4, o nome dela é Templo de Restauração, está na rua Inocêncio Donadon, número 71. E você é meu convidado para poder estar participando dos cultos, que é de terça eu dou aula, né, um estudo bíblico, de quinta-feira tem um culto com a família, e aos domingos nós temos o culto ao horário das 7 horas da noite. E é uma bênção, né? Faço esse convite. E também quero deixar um recado, Augusto, essa oportunidade é rica, para que todos os cristãos eles aprendam uma coisa: cuide do seu pastor,
cuide do seu líder, porque nós, na igreja que nós estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo, o pastor tem se doado muito, e às vezes não tem um membro que liga para o pastor, não tem alguém se preocupando, eles querem tanto do pastor. Pastor, eu preciso de milagre. Pastor, eu preciso de oração. Pastor, eu preciso disso. Pastor, eu preciso daquilo. Pastor, se vira nos 30. E ninguém se preocupa, muito poucos se preocupam com o pastor, de saber se ele está bem, de saber se ele está necessitado de algo, de saber se a família dele precisa de algo, né? Então, eu quero que isso seja uma reflexão para você, ouvinte, né? E para você, irmão, para você, irmã. Antes de criticar um pastor, uma igreja, olhe bem o trabalho que ele tem feito. Isso é espinhoso, não é fácil, né? E presta bem atenção sempre nisso, porque as bênçãos de Deus vão estar sobre a nossa vida. Porque tudo que nós plantar, nós vamos ter que colher, isso daí é nítido. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela atenção, Augusto, e pela oportunidade. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, graças te damos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de alcançar, Pai, corações, vidas e pessoas que estão recebendo, Pai, esta palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, que os frutos desta palavra, Pai, venha, Senhor Deus, ser produtivos, venha produzir muitos, Pai, para a tua glória, Pai. Senhor, tu és o pão, Pai, nós repartimos o pão, Pai, daquilo que o Senhor nos deu, Pai, e crendo, Pai, que, Senhor Deus, será farto, Pai, essa pessoa que está se alimentando de Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, cada dia mais por tudo, pela vida do Augusto, Pai, que o Senhor, Pai, possa estar abençoando em a vida dos pastores que estiveram, Senhor Deus, e dos ouvintes, Pai, que estarão ouvindo esta programação, Senhor Deus. Senhor Deus, que o papo da hora, Senhor Deus, possa ser uma bênção rica para essa cidade, para esta nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos.